Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Essa é a aula de número 100. Nós vamos falar sobre o estudo dos fluidos. Isso faz parte da sequência didática de número 12. Nós já havíamos iniciado esse assunto, até a lei de Stevin, ou Stevin, e devido à 8, nós fizemos uma revisão do capítulo sobre gravitação universal e as leis de Kepler. E agora a gente retorna com o estudo dos fluidos. É claro que nós vamos fazer uma breve revisão. Então, como roteiro para essa aula, nós vamos fazer uma revisão teórica, começando pelas definições de massa específica, até chegarmos ao teorema de Stevin. E, em seguida, nós vamos fazer a resolução de exercícios de aprendizagem envolvendo exatamente essa revisão teórica aí, que vai ser bem rapidinha, ok? Bom, primeira definição. O que é pressão? Pressão é definido como sendo força por unidade de área. Isso implica o seguinte: quanto maior a força, maior será a pressão. São diretamente proporcionais. Maior a força, maior a pressão. Quanto maior a área, menor será a pressão. São inversamente proporcionais. Então a pressão é diretamente proporcional à força aplicada e inversamente proporcional à área. Como força no Sistema Internacional de Unidades é medido em newtons e a área em metros quadrados, newtons por metro quadrado ficou sendo então a unidade de pressão, que em homenagem a um físico chamaram de Pascal. Um Pascal ele equivale também a 10 dinas por centímetros quadrado, quando você estiver fora do sistema internacional trabalhando com centímetros. E tem ainda a equivalência de que 10 elevado à quinta Pascal, são aqui 100 mil Pascal, isso equivale a 1 bar, ou 10 à sexta dina por centímetros quadrados. Tá? A massa específica, representada aqui pela letra μ, significa a massa por unidade de volume. Ela é somente no caso de um material homogêneo e maciço, tá certo? Igual à densidade do material e é massa por unidade de volume. No Sistema Internacional de Unidades, massa em quilograma, volume em metro cúbico, a unidade fica quilogramas por metro cúbico. É importante que vocês saibam, né, decorado, a densidade da água, pois ela é a densidade padrão para você fazer qualquer tipo de comparação. Então, a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 quilograma em cada litro, ou 1000 quilogramas para 1 metro cúbico. Tá? Aí vem o teorema de Stevin, que diz o seguinte: a pressão num ponto B ela é igual à pressão devida à coluna do líquido, chamada de pressão hidrostática, dGH, densidade, gravidade, altura H, mais a pressão que existe na superfície desse líquido. Na maioria das vezes, você vai ter um recipiente aberto, você vai ter então, portanto, ar, e essa pressão será a pressão exercida pelo ar, a pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela foi medida experimentalmente pelo Torricelli, o famoso experimento de Torricelli, onde ele verificou que ela equivale a uma coluna de fluido de 760 milímetros de altura. Mercúrio é um metal líquido, né?
extremamente denso. Então, aquela pressão que existe promovida pela atmosfera, ela equivale exatamente a isso, a uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Então, acima da sua cabeça, existe uma coluna de ar, de um fluido. O ar é um fluido. E ela vai da sua cabeça até na atmosfera lá em cima. Como o ar é muito leve, né? Você não percebe muito bem isso. Mas quando você, por exemplo, sofre variações de altura, você percebe uma dor no ouvido. Essa dor no ouvido é causada exatamente pela variação de pressão. Aí você pode fazer simplesmente o bocejo, né? Como se você estivesse com sono, você começa a bocejar naturalmente, e é uma reação espontânea do seu organismo para quê? Para controlar a pressão dentro da sua câmara auditiva, tá? Então a pressão atmosférica, ela vale em newtons por metro quadrado, 1,013 vezes 10 elevado à quinta, e isso equivale a uma coluna de mercúrio de 760 milímetros de altura. Essa transformação daqui para cá, nós fizemos ela na semana retrasada em uma das aulas que eu apresentei para vocês. Qualquer dúvida é só recorrer a ela, tá? Conferir lá como é que passa de milímetros de mercúrio para newtons por metro quadrado. Essa pressão equivale, portanto, à pressão atmosférica de 1 atm na CNTP. CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, você está a nível do mar, a temperatura ambiente, que é algo em torno de 27 graus. Então vamos à resolução dos exercícios envolvendo essa parte aí. Problema P498 está lá na página 464. Ele diz o seguinte: uma banqueta de 3 pernas pesa 50 newtons e cada perna tem seção reta de área de 5 centímetros quadrados. Subindo nela uma pessoa de peso 700 newtons, qual será a pressão que cada perna exercerá no chão? Então, seguindo aquele roteiro que eu sempre oriento que vocês cumpram, né? É um protocolo de resolução de exercícios. Leia os exercícios várias vezes, até que você compreenda o enunciado. Depois leia, retirando do exercício aquilo que ele te dá, aquilo que ele pede. Faça um desenho que represente o que está acontecendo. Não precisa ser um desenho muito bem feito, mas algo que ajude você a compreender o que está acontecendo. E aí aplique as equações de acordo com a teoria que você estiver estudando. Bom, eu tenho aí então a minha figura, uma banqueta de 3 pernas, a área de contato com o chão dessa banqueta, de cada perna dessa banqueta, é de 5 centímetros quadrados. Tá lá, ó. Cada perna tem seção reta de área de 5 centímetros quadrados. Cada perna. Então aqui, se eu fosse pegar a área total, seria 3 vezes 5, que daria 15 centímetros quadrados, tá? Mas a pergunta é, qual a pressão que cada perna exercerá no chão? Então eu vou trabalhar com esse 5 centímetros quadrados apenas. A pessoa tem um peso de 700 newtons, então aqui não foi dada a massa da pessoa, já foi dado diretamente o peso, né? O que eu procuro? Eu procuro pressão. A primeira definição abordada nessa aula foi a definição sobre pressão. E pressão é força por unidade de área. Obviamente que o peso dessa pessoa ela está distribuída em partes iguais por cada uma das pernas. 3 pernas. Tá? Então, sobre cada perna tem
1/3 de 700 newton como força. Então, a pressão em cada uma das pernas da cadeira vai ser o peso distribuído naquela perna, é o peso dividido por 3, dividido pela área de cada perna que está em contato com o solo. Então, peso dividido por 3, dividido por 5. O peso já foi dado, né? É massa vezes gravidade a definição, mas ele já foi dado, é de 700 newtons. Então, eu vou ter 700, tá? Mais os 50 newtons de peso da banqueta, é todo o peso que eu tenho lá, é o peso total, a massa do indivíduo mais a massa da banqueta, tá certo? Todo esse peso está distribuído nas 3 pernas igualmente. Então, 750, que é 700 mais 50, peso da pessoa mais da banqueta, dividido por 3, dividido por 5. Né? Veja só, eu posso pegar aqui e fazer, é uma divisão de fração, então eu divido a primeira pelo inverso da segunda. Vai ficar 750 dividido por 5, ou 750 vezes 1, dividido por 3 vezes 5. 750, ou simplesmente pegar o 750 e dividir por 3. 750 dividido por 3 dá 250. Qualquer um dos caminhos vai levar à mesma solução, tá ok? E 750 dividido por 3, 250, e 250 dividido por 5, isso dá 50. Tá? Newtons por centímetro ao quadrado. É uma pergunta que você com certeza está se fazendo. Eu posso deixar essa resposta em centímetros quadrados aqui como unidade, newtons por centímetro quadrado para pressão, uma vez que isso não é sistema internacional? Você pode. Na verdade, isso depende. Depende de quê? O exercício, em algum momento, pediu que você desse a resposta no sistema internacional de unidades? Não. Então, se você, por exemplo, estiver fazendo uma prova, essa prova de concurso, né, você vai responder aquilo que estão lhe perguntando. A menos que, né, em algum momento da prova, seja dito que você tem que dar todas as respostas no Sistema Internacional de Unidades, aqui você não vai resolver. Ele pediu que você calculasse a pressão. Você pode deixar a pressão em qualquer unidade. A resposta tem que ser aceita. Uma vez que ele não exigiu que você desse a resposta em tal unidade. Tá? Mesma coisa para a prova. Problema P498, então, transformando agora, tá, de centímetros quadrados para metro quadrado. Supondo, então, que seja observação do livro que você dê todas as respostas em sistema internacional. Então, eu vou transformar essa pressão de 50 newtons por centímetro quadrado para newtons por metro quadrado. Olha, cada 1 metro ele equivale a 100 centímetros, certo? Cada 1 metro equivale a 100 centímetros. Se eu elevar os dois lados ao quadrado, 1 metro ao quadrado vai ficar 1 ao quadrado vezes metro ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 e aqui metro quadrado. Do outro lado eu tinha 100 centímetros, ou seja, 10 elevado ao quadrado centímetros. 1 metro, 100 centímetros. Quando eu elevar ao quadrado, 10 ao quadrado elevado ao quadrado vai dar 10 à quarta, e aqui vai ficar centímetros elevado ao quadrado, que é centímetro quadrado. Então essa é a relação de transformação entre metro quadrado e centímetro quadrado. Então cada 1 centímetro quadrado equivale a quantos metros quadrados? Então eu posso fazer isso por regra de 3 ou simplesmente pego esse 10 à quarta que está do lado de cá multiplicando, passa para lá, ele vai dividindo, está embaixo, passa para cima com inversão do sinal do expoente, então dá 10 a menos 4. Se for por regra de 3, vai ficar x vezes 10 à quarta igual a 1 vezes 1.
Está multiplicando, passa dividindo. Aquilo que está embaixo, em termos de potência de 10, passa para cima e inverte o sinal do expoente. Então, é 10 a menos 4 metros quadrados. Então, se eu troco o centímetro quadrado por 10 a menos 4 metros quadrados, 50 dividido por 10 a menos 4, isso passa para cima e troca o sinal do expoente. De novo, isso. Vai dar 50 vezes 10 à quarta, que é igual a 5 vezes 10 à quinta. Newtons por metro quadrado. Então, essa é a pressão no Sistema Internacional de Unidades. Lembrando que a pressão atmosférica vale quanto? 1,013 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. Esse é o valor da pressão atmosférica. Então, nós temos aqui uma pressão de quase 5 vezes, bem aproximadamente 5 vezes a pressão atmosférica. Problema P500 da página 467. Ele diz o seguinte: uma joia de prata pura, homogênea e maciça tem massa de 200 gramas e ocupa um volume de 20 centímetros cúbicos. Determine a densidade da joia e a massa específica da prata. Então, esse é o problema para calcular massa específica e densidade. Relembrando aí, massa específica é massa por volume e densidade é massa por volume. Em quilogramas por metro cúbico. Mas são iguais? Bom, em termos de equações, sim. Mas em termos de condições, são coisas diferentes. A massa específica é para alguém homogêneo e maciço. E a densidade é para um objeto que pode ser oco, por exemplo. Nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos que o objeto é homogêneo e maciço. Portanto, a joia de prata pura, ela vai ter uma massa específica e uma densidade de mesmo valor. Veja só. A massa, 200 gramas. O volume, 20 centímetros cúbicos. A definição de densidade e massa específica, que é massa por unidade de volume. Massa, 200 gramas. Volume, 20 centímetros cúbicos. Eu posso cancelar 0 com 0. 20 dividido por 2 dá 10. Então, a densidade é 10 gramas por centímetro cúbico, sem chance de erro. E a massa específica, por ser a joia feita de prata pura, sendo ela homogênea e maciça, ela tem, portanto, a densidade igual à massa específica. Então, a massa específica e a densidade terão o mesmo valor, 10 gramas por centímetro cúbico. E está respondido este problema P500. O problema P501, na página 467, ele diz o seguinte: um cubo de aresta, 8 centímetros, é homogêneo, exceto na sua parte central, onde existe uma região oca, na forma de um cilindro, de altura 4 centímetros, e a área da base de 5 centímetros quadrados. Sendo 1.280 gramas a massa do cubo, determine a densidade do cubo. Em seguida, no item B, a massa específica da substância que constitui este cubo. Bom, então, vamos voltar aqui ao enunciado. Ele diz, um cubo de aresta 8 centímetros, está aqui. Ele é um cubo homogêneo, exceto na parte central, onde existe uma região oca. Faz diferença para o cálculo da densidade esse fato? Não. Para o cálculo da densidade, não. Da massa específica, sim. Mas aí, o item A, eu posso resolver porque ele pediu para calcular a densidade. E a densidade do objeto
não me interessam os detalhes de como ele é feito, nem de quais materiais, é só calcular a massa pelo seu volume. Massa eu tenho, 1.280 gramas. Agora volume, ele não me deu o volume. Ele me deu as condições que permitem que eu calcule o volume. Ele me deu a aresta e disse que ele é cúbico. Bom, como é que eu calculo o volume de um cubo? É a sua aresta elevado ao cubo. Ó, a altura vezes profundidade vezes largura. Área da base vezes altura, dá na mesma. Como a aresta é de 8 centímetros, 8 elevado ao cubo é 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8 dá 512 em centímetros cúbicos. Então, a densidade será a massa de 1.280 gramas dividido pelo volume, que é de 512 centímetros cúbicos. Então, para efeito de você, por exemplo, saber se esse objeto flutua ou não na água, eu preciso da densidade dele. Não da massa específica, mas da densidade. E a densidade dele é 2,5 gramas por centímetro cúbico. Qual é mesmo a densidade da água? Você se lembra? 1 grama por centímetro cúbico. Portanto, se essa densidade ela é maior, 2,5 vezes do que a densidade da água, este cubo ele vai afundar quando colocado na água, tá ok? Ele não vai boiar. E qual é a massa específica dessa substância? Agora, para encontrar a massa específica dessa substância, eu preciso conhecer o volume maciço desse cubo. O volume maciço significa aquele volume retirado dele exatamente a parte oca. Ou seja, ele é um cubo onde existe uma região oca na forma de cilindro, está aqui. Ele tem 4 centímetros de altura e uma área da base de 5 centímetros quadrados. Então, o volume oco desse cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base de 5 centímetros quadrados ele deu, vezes a altura, que ele também deu. 4 vezes 5, 20. Centímetro quadrado vezes centímetro dá centímetro cúbico. Então, 20 centímetros cúbicos é a área desse cilindro oco, da parte oca, o volume da parte oca. Então, se eu pego o volume total, retiro dele o volume de partes ocas, sobra apenas o volume maciço. Tá certo? Então, o volume do objeto é esse de 512 centímetros cúbicos. O volume maciço do objeto é o volume do cubo menos o volume oco, ou seja, o volume do cilindro. Então aqui ó, eu tenho que entender que esse V do objeto é o volume do objeto maciço. Tá? Ou seja, o volume do cubo, que é de 512 centímetros cúbicos, menos o volume do cilindro oco, 20 centímetros cúbicos, o que dá 492 centímetros cúbicos. Então, a massa específica, que também é massa por unidade do volume, mas do volume maciço, também será a massa de 1.280 gramas, só que agora dividido pelo volume, não mais de 512, mas sim o volume maciço, 492 centímetros cúbicos, o que dá 2,601 gramas por centímetro cúbico. Então aumentou aí a massa um pouquinho em relação à densidade, tá? A massa específica é 2,6, enquanto que a densidade é 2,5. E respondemos aí os itens A e B da questão. Problema P502 da página 467. Ele diz o seguinte: determine a densidade de uma mistura homogênea em volumes iguais de dois líquidos de densidades 0,8 gramas por centímetro cúbico e 1 grama por centímetro cúbico.
necessariamente isso é água? É uma pergunta que eu faço para vocês. Respondam, por favor, a essa pergunta aí no chat. Um tempinho para que vocês possam responder. Vou repetir a pergunta. Essa densidade, 1 grama por centímetro cúbico, ela implica que um dos líquidos é água? Sim ou não? Aguarde a resposta no chat. Bom, olha, só a água tem esse valor de densidade, 1 grama por centímetro cúbico? Não. Tá? Vários objetos podem exatamente ter a mesma densidade da água, assim como alguns líquidos também. Tá? Então, não necessariamente só a água pode ter essa densidade, tá ok? Bem, eu quero a densidade de uma mistura de dois líquidos, tá? Em volumes iguais, mas que possuam densidades diferentes. Como eu vou fazer isso? A densidade do líquido 1 é a massa dele dividido pelo volume dele. Assim como a densidade do outro líquido, que eu estou chamando de 2, é a massa dele dividido pelo volume dele. Né? Eu quero a densidade da mistura. O que é a mistura? Seria, portanto, eu somar a massa dos dois líquidos e o volume dos dois líquidos. Quando eu misturar, o que eu vou ter de massa? A soma das massas. E qual vai ser o volume? Se eu tinha 1 litro de um litro do outro, eu vou ter 2 litros para mistura. Então, é o volume de um mais o volume do outro. Onde ele diz os volumes são iguais. Se os volumes são iguais, V1 e V2, eu não preciso diferenciá-los e vai ser igual a simplesmente 2V. Vou chamar de V. Tá certo? Agora, as massas, elas não são iguais, porque as densidades são diferentes. Tá? Em nenhum momento ele fala em densidades aqui iguais. Então, a densidade da mistura é a soma das massas dividido por 2 vezes o volume de qualquer um deles. Bom, mas o que é a massa do líquido 1? Dessa fórmula aqui, eu tenho que a massa do líquido 1 é o produto da densidade dele pelo volume dele, D1V1. A mesma coisa para a massa do líquido 2. É o produto da densidade 2 pelo volume, vezes o volume dele. Sendo que V1 e V2 são iguais e iguais a V. Se são iguais e iguais a V, eu posso cancelar, porque aparece V em cima nos dois termos e aparece V embaixo. Então, vai ser D1 mais D2 sobre 2. A média aritmética. A soma das duas densidades dividido por 2. 0,8 mais 1 dividido por 2 dá 0,9. Aliás, 0,8 mais 1 dá 1,8. 1,8 dividido por 2, isso dá 0,9. Então, a densidade da mistura é a média aritmética dos dois. 0,9 grama por centímetro cúbico. O P503, da página 467, ele diz o seguinte. Determine a densidade de uma mistura homogênea em massas iguais de dois líquidos
de densidades 0,3 gramas por centímetro cúbico e 0,7 gramas por centímetro cúbico. Bom, agora eu tenho uma mistura também homogênea, só que em massas iguais de líquidos que possuem densidades diferentes e, portanto, eles terão volumes diferentes necessariamente. Densidade é massa por volume. O líquido 1 terá uma densidade que é a massa do líquido 1 dividido pelo volume V1. A densidade do líquido 2 será a massa do líquido 2 dividido pelo volume do líquido 2. E, novamente, a densidade da mistura será fazer o quê? Quando você misturar os líquidos, novamente, a massa é a soma das massas e o volume é a soma do volume de cada um. Tá certo? Então, a massa total é a soma das massas e o volume total a soma dos volumes. Muito simples isso. Porém, as massas são iguais, M1 e M2, que eu posso chamar de M, e aqui eu vou ter 2M. Agora, o volume de cada um, ele é relativo à sua densidade. Então, o V1 passa para cá multiplicando, a densidade passa para cá dividindo, o volume V1 é M1, a massa M1, dividido por D1, a densidade D1. Então, o volume V1 eu vou trocar por M1 sobre D1, e o volume V2 a mesma coisa, passa para cá multiplicando, D2 passa dividindo, M2 dividido por D2. Então, a densidade vai poder ser escrita como? Bom, as massas não são iguais? São. Então, eu posso trocar o M1 e M2 por simplesmente M. Aparece em cima, aparece nos dois termos embaixo, eu posso cancelar, tá certo? Eu posso, olha, pegar a massa embaixo e colocar em evidência. Aí fica mais claro ainda que eu posso cancelar, tá? Ficou 2 dividido por 1 sobre D1 mais 1 sobre D2. Eu tenho aqui a soma de duas frações, então eu tiro o mínimo múltiplo comum, que é D1 vezes D2. D1 vezes D2 dividido por D1, isso vai dar D2. D1, D2 dividido por D2, isso vai dar D1. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda, vai ficar 2 vezes a parte lá de baixo, 2D1, D2, tá? Dividido pela soma D2 mais D1. Então, eu tenho o valor de D1 e D2. D1 é 0,3, D2 é 0,7. Substituindo, eu vou ter, então, 2 vezes 0,3 vezes 0,7. É 0,6 vezes 0,7. Tá? 0,6 vezes 0,7. 0,7 mais 0,3 embaixo, isso dá 1. E 0,6 vezes 0,7 dá 6 vezes 7, 42. 0,42. Unidade, a mesma unidade aqui, gramas por centímetro cúbico. Então, essa é a densidade. Tá meio apertado e numa próxima de tempo, né? E numa próxima aula a gente faz aí então o problema P507. Tem os exercícios da página 474 que eu indico a vocês, que vocês resolvam esses exercícios. E na sequência então, até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal.